Gente, vocês estão vendo aqui, o Caio de casaco grosso. Nós tivemos tanta chuva agora nos últimos dias que a temperatura sempre perto das montanhas sempre vem a cair com muita chuva, né? E porque lá em cima das montanhas, lembrando que nós estamos vivendo perto da montanha mais alta na Alemanha, com mais de 2.900 metros de altura. Então, lá em cima, quando começa a chover, pode até nevar. Nós tivemos até, em agosto, neve aqui embaixo já. Então, com essa chuva, toda a vida chuva, a temperatura vem a cair. E, tá começando novamente a chuva. E agora nós estamos tendo 14 graus, mas tá frio, gente. Eu preciso usar um casaco. Gente, um escândalo que não tem o que falar, gente. Um escândalo. Rede de médicos alemães vacinam crianças pequenas contra o vírus, apesar da falta de aprovação. Novamente, se veem pessoas, no passado a gente já teve grupos que se veem como Deus, e agora uma pequena parte de médicos também se acha Deus. Né? Sem provas que podem ser usados, eles simplesmente aplicam. Vejam só, embora a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, ainda não tenha aprovado uma vacina para crianças menores de 12 anos, e embora o Comitê Permanente de Vacinação, chamada STIKO, ainda não tenha emitido uma recomendação geral de vacinação, mesmo para crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos, existe uma rede de médicos na Alemanha que também vacina crianças pequenas contra o vírus. Isso agora foi citado num jornal de Berlim. E lá, um médico do estado de Brandenburg falou sobre o que ele vem fazendo e entre ele também um outro grupo de médicos. O pediatra, que deseja permanecer anônimo, lógico, por medo de ameaças de morte, relata que famílias de toda a Alemanha vêm à sua clínica. Ele também vacina as crianças mais novas. Ele usa as vacinas da BioNTech, Pfizer e Moderna. Entretanto, ele adapta as doses de vacina à idade das crianças. O médico argumenta: eu tenho uma responsabilidade para meus pacientes, para a sociedade. Acho que prevenir doenças graves, se ele puder, é simplesmente a coisa certa. Isso até são palavras bonitas, mas a realidade é um pouco diferente. Porque provavelmente o médico ainda não foi dar uma olhada nas páginas oficiais onde se encontram o número de pessoas falecidas em certas idades. Mas eu dei uma olhada, como sempre, para vocês, né? E já que o médico sente tanta responsabilidade para medicar pessoas mais novas sem ser aprovado o medicamento para tal, eu vou dizer para vocês, nesses últimos 18 meses, quantas pessoas faleceram nessa idade menor de 12 a 17 anos. Escutam só, de 0 a 4 anos, nós tivemos aqui na Alemanha 98.279 testes positivos registrados nessa idade, 0 a 4 anos. Nessa idade, faleceram nos últimos 18 meses 11 crianças com ou de Covid. Uma letalidade de 0,01%. Na faixa etária de 5 a 14 anos, foram registrados 280.800
e 290 casos positivos. Nessa faixa etária, faleceram nos últimos 18 meses, gente. 6 crianças, aliás. 6 crianças. A letalidade é tão baixa que não tem como fazer o cálculo. Nessa idade, de 0 a 14 anos, faleceram 17 crianças com o de Covid. Nos últimos 18 meses agora. Quer dizer, um pouco menos do que uma criança por mês com o de Covid. No total, a Alemanha conta hoje com 91.704 falecidos com o de Covid. Desses, até 14 anos, faleceram 17. O pediatra relata que seu primeiro paciente vacinado foi um menino de 6 anos com síndrome de Down e um defeito cardíaco. Como sua irmãzinha frequenta o jardim de infância, os pais estavam muito preocupados. Após uma longa discussão, os pais e o médico tinham decidido. Seria irresponsável recusar a vacinação a uma criança assim. Ui! Se eu fosse eu como pai, O informante do jornal não coloca muito estoque na recomendação da chamada STIKO. Ele tem certeza que o STIKO não só pode, vida normal, não pode fazer pandemias. Quer dizer, eles só podem dar recomendações quando se trata de uma vida comum, normal, né? Mas não na hora de uma pandemia. Em vez disso, existe atualmente uma situação muito dinâmica, com circunstâncias que não correspondem mais às normas sobre as quais as vacinas foram testadas em crianças e adolescentes. Naquela época, a variante alfa era predominante. Agora, ela é a variante delta. É por isso que o médico não se sente vinculado às recomendações da STIKO. A STIKO tem argumentado até agora que os potenciais efeitos colaterais das picadas superam os perigos de uma infecção corona na faixa etária de 12 a 17 anos. Ainda ontem, o presidente da STIKO disse ao jornal Süddeutsche Zeitung que atualmente não há provas de que a variante Delta deixaria as crianças mais doentes do que as variantes anteriores do vírus. Entretanto, o pediatra anônimo do jornal tem um ponto de vista diferente. Escutam só, gente. Escutam só, se vocês ainda estão ligados, talvez uns e outros já desligaram, mas é justamente para o pessoal que ainda está aí ligado que eu faço esse meu trabalho junto com a minha esposa. Expor simplesmente as crianças a esse vírus por preocupação com sua segurança é simplesmente a prioridade errada para mim. O pediatra de Brandenburg faz saber que ele não está sozinho em sua posição. Segundo ele, existe uma espécie de rede de médicos que decidiram vacinar até mesmo crianças pequenas contra o vírus, pela convicção de que estão fazendo a coisa certa. Ao fazer isso, os médicos estão se movendo dentro da sua esfera legal, porque, em princípio, eles estão autorizados a usar medicamentos além da faixa aprovada, a seu próprio critério. No entanto, eles então assumem o único risco de responsabilidade por qualquer dano de vacinação que possa ocorrer. O pediatra de Brandenburg enfatiza que ele e seus colegas aceitam conscientemente esse risco. Quer dizer, qualquer dano colateral no futuro, eles vão ter que assumir isso. Eles que aplicam a vacina. Lembrando que nem as próximas, as produtoras das vacinas não assumem. Eles deixam isso para o governo. E o governo deixa isso para o contribuinte de impostos.
Mas agora é interessante, como sempre eu também trago dados para vocês, vários dados, dessa vez de 2009. 2009 já faz 12 anos, eu sei, gente, faz muito tempo, mas se a gente pega os dados, a gente pode até comparar um pouquinho. Para vocês saberem como e o que acontece aqui na Alemanha nessa faixa etária de jovens e crianças pequenas. Né? E se realmente vale a pena, é necessário passar a picada para as crianças menores, por causa de autos falecidos, que se encontram no momento atual, né, em 17, falei para vocês, até 14 anos, 17 faleceram nos últimos 18 anos. Escutam só, 18 meses, 1 ano e meio, 17, quer dizer, nenhum por mês. Isso, se a gente pega a média, dentro de 1 ano, gente, faleceram 12, na faixa de etária de 0 a 14 anos. 12 pessoas que nem foi esclarecido se é com ou de Covid. Né? Mas escutam bem aqui os dados de 2009, muito interessante. Em 2009, uma média de 3 crianças e adolescentes por dia morreram na Alemanha devido a acidentes, violência ou suicídio. 3 por dia em média, gente. Isso foi relatado pelo Escritório Federal de Estatísticas em Wiesbaden na segunda-feira, já faz um tempinho, né? Assim, 1.076 jovens até os 19 anos de idade morreram dessa forma naquele ano. De acordo com a estatística oficial, cerca de 199 mil crianças menores de 15 anos e cerca de 88 mil jovens entre 15 e 19 anos tiveram que ser tratados em hospitais com lesões ou envenenamentos em 2009. No processo, 341 crianças e 735 adolescentes morreram como resultado de seus ferimentos. E nós falamos agora de 12 que faleceram em 2020 com o de Covid, certo? E naquela época, 2009, faleceram 341 crianças e 735 adolescentes como resultado de seus ferimentos. Os bebês correm alto risco de ferimentos graves ou mais fatais devido a acidentes domésticos e violência. Cerca de 3/4 de todos os jovens tratados para queimaduras eram crianças menores de 5 anos. Escaldos de tombar ou de puxar para baixo caldeiras elétricas eram particularmente perigosos. Em contraste, os jovens têm o maior risco de todos os menores de 20 anos. Em contraste, os jovens têm o maior risco de todos os menores de 20 anos. Morreram em um acidente de trânsito. A segunda causa mais comum de morte foi a automutilação fatal por suicídio. Então vocês podem ver que um alto número falece aqui na Alemanha, né? Isso é muito comum, muito normal, infelizmente. E por isso a gente não para de andar de carro, não deixa as crianças sozinhas em casa né? Mas nesse atual momento, se a gente compara os dados, muitos dados, a gente não pode mais entender as medidas atuais que vêm se colocando. Gente, um grande abraço, até no próximo vídeo e fico contente nos comentários se vocês sempre novamente dizem, Caio, muito obrigado pelos seus vídeos, pelos teus conteúdos e também pela maneira de apresentar, porque muitas vezes, mesmo com a situação triste e dramática, você leva a gente a rir um pouco e consigo levantar um pouco o astral de vocês. Valeu, gente. Um grande obrigado. Né? As coisas são assim na vida. Valeu.